pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Voltei a gravar vídeos. O que aconteceu foi o seguinte: a minha casa ela está passando por uma reforma muito intensa, gente. Pra vocês terem uma noção, a sensação que eu tenho é que assim, ela foi colocada dentro de um liquidificador e cuspida, entendeu? Todos os meus armários estão com plástico bolha, tá uma confusão, os livros estão em caixas. Então eu achei que eu poderia esperar mais um pouquinho pra voltar a gravar vídeos, até porque eu vou mudar a decoração do meu quarto, que vai ser um novo cenário, mas a reforma ainda vai se estender por um tempinho, então pra não ficar esse vácuo aqui no canal, eu resolvi voltar a gravar um cenário mais adaptado, mas o que importa é que hoje eu vim aqui dividir com vocês as leituras do meu mês de setembro, o que eu comprei, quais foram as novidades e o que eu comecei a ler e não consegui concluir. O primeiro livro que eu li em setembro foi o Conversas com o Jovem Professor, do Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele é um professor da Unicamp, para quem não conhece. Ele tá bombando com palestras, dicas e tudo mais. E é um livro especial no sentido de que ele trata das experiências pessoais do Leandro Carnal em sala de aula. Então ele vai comentar com a gente tanto os acertos dele quanto os erros com os alunos. No final de cada capítulo ele vai sugerir um filme que vai conversar com o que ele tratou durante o capítulo e tal. Então isso é muito bacana. E foi interessantíssimo entrar realmente em contato com a experiência do Leandro Carnal, porque em muitos pontos eu concordei, em outros eu discordei da experiência dele, no sentido de que pra mim não daria certo dando aula. Então é bacana a leitura justamente por isso, porque a gente entra em contato com o conteúdo e o que a gente lê se transforma dentro de nós. É aí que surge a crítica, é aí que surge a diferença de opinião. Então isso é muito enriquecedor, porque a gente vai formando nosso parecer sobre cada contexto. E eu sugiro não só para professores, como também para que os alunos entrem em contato com isso, com esse tipo de livro, para que os alunos percebam como o professor se prepara dentro de uma sala de aula, quais são os bastidores desse professor, quais são as suas angústias, as suas dificuldades. Então, recomendo em todos esses sentidos para que qualquer pessoa leia e veja como que acontece a dinâmica em sala de aula e forme a sua própria opinião e veja quais pontos daria certo, quais outros não, etc. Depois eu li Carolina, escrita pela Sirlene Barbosa, ilustrada pelo João Pinheiro. Gente, essa HQ, sério, ela assim abriu a minha mente de uma maneira, foi assim uma bomba aqui dentro, maravilhosa. Conta sobre a Maria Carolina de Jesus. Para quem não sabe, ela escreveu O Quarto de Despejo, morava na favela de Caindé. É uma HQ que eu ficaria horas conversando sobre isso e eu vou tentar incluir num vídeo resenha pra gente poder tratar de alguns detalhes que me marcaram muito, mas recomendo demais para quem não tá afim de ler O Quarto de Despejo de cara e quer conhecer mais sobre a história dessa escritora negra que marcou a nossa história. Com certeza, acho que ela é um exemplo para qualquer pessoa. Eu acho que dá pra começar assim pela HQ e se inteirar um pouquinho mais dos detalhes dessa vida que é tão bonita. Aí depois eu li outro livro que também foi muito legal, gente, se chama Meu Corpo Não É Seu. Infelizmente eu li no Kobo e o meu Kobo descarregou bem na hora do vídeo. Essas coisas, né, acontecem sempre quando a gente tá despreparado. Mas eu vou tentar deixar a capinha do livro aqui se eu encontrar. É um livro assim, gente, que olha, sinceramente, também é uma leitura muito necessária. Eu fiquei muito feliz com essa leitura porque é um livro que traz um conjunto de debates sobre a violência contra a mulher. Então, é um livro introdutório, curtinho, que vai trazer alguns conceitos base sobre esse assunto, mas eu achei muito bacana justamente por isso, porque apesar de ser curto, ele vai introduzir as pessoas nesse assunto e também no final de cada capítulo ele oferece um monte de referências para quem quer se aprofundar sobre aquilo. Então um livro que eu acho que todo mundo também deveria ler, um livro que deveria ser dado em escola para que as pessoas conhecessem mais. É um livro baseado num blog, vou deixar tudo na descrição do vídeo para quem quiser saber mais a respeito desse assunto. Outro livro que eu li em setembro foi o A Negação do Freud, nessa edição linda da Kozak Naif. O texto em si do Freud, ele é curtíssimo, deve ter aqui nessa edição umas 20 páginas, mas tem muita nota de rodapé. O que é legal dessa edição da Kozak, que já publicou outras obras do Freud, é que tem muitos textos de apoio. E isso é maravilhoso, principalmente para textos teóricos, né? Esse texto, gente, assim, também é outra bomba que, assim, você lê,
cérebro ele fica fora do ar. O Freud ele vai tratar sobre o assunto realmente da negação, tentando abordar por que negamos, por que a gente fala não, porque quando a gente fala eu não quis dizer isso, o que isso representa. Então é um texto assim que, gente, se eu pudesse falar para todo mundo ler também, acho que é muito válido para a gente refletir sobre o nosso comportamento através da linguagem, o que representa. Então, super indicado também. Em setembro, também tive a oportunidade linda de ler esse livro aqui, gente, que, ai meu Deus, é um livro super curtinho, eu chorei lendo isso daqui, eu acho que é uma história muito delicada, sobre um menino que não se encontra no seu próprio corpo, ele quer ser menina. E aí surgem todos os dilemas de como ele vai enfrentar isso, como ele vai contar pra sua família, como ele vai tratar disso dentro da sala de aula, porque ele ainda tá na escola, todas as descobertas que envolvem essa fase. Eu sempre digo assim que para as pessoas que estranham esse tipo de situação, para fazer um exercício diário de, ao invés de julgar ou se posicionar de maneira contrária, com ódio, com violência ou qualquer coisa desse tipo, essas pessoas deveriam se colocar no lugar de indivíduos assim e pensar como é difícil acordar todos os dias num corpo em que esse sujeito não se reconhece. Como deve ser triste se olhar num espelho e não se reconhecer, e não se sentir bem com o que se enxerga. Então imagina, gente, como é delicada uma vida assim. E por que não dar liberdade para essas pessoas se sentirem da maneira como elas querem, no corpo em que elas se reconhecem? Então essa é uma obra muito sutil, muito bonita, muito leve, uma linguagem super acessível também. Gente, sério, olha a mensagem aqui. Vamos ler essa mensagem mais um pouquinho aqui comigo? Então tá bom. Por fim, mais um livro que eu li em setembro foi O Sono, do Haruki Murakami. Eu nunca tinha lido nada do Murakami, mas eu tava super ansiosa, porque a Nina, do canal Anéis de Saturno, gosta muito do Murakami, e a Rita também, do Cheirando Livros, é outra fã dele, então são duas referências pra mim, assim, de gosto literário, que coincide bastante com o meu. Então eu me aventurei nesse livrinho menor, que é lindo. Olha isso daqui, pelo amor de Deus. Tudo bem que, né, inseto. Mas bonito, bonito. Tem várias ilustrações aqui dentro também. Gosto, gente. Olha que graça. Muito fofo. Vocês podem ver que a letra é menor. É um livro super fácil também. Eu li de uma tacada só. E, gente, essa história me, sabe assim, perturbou também. Esse mês tiveram algumas coisas que me perturbaram na leitura, mas eu gosto quando perturba, gosto quando, entendeu, cava ali dentro da gente, fica aquilo ecoando, aí o livro é bom pra mim. Então esse livro recomendo também. Não sei se é um livro pra todo mundo, porque é uma temática muito específica, e uma personagem muito inquieta que vai causar alguns incômodos, mas é um tipo de livro que eu gosto porque me faz pensar sobre a minha vida, me faz pensar sobre tudo que pra gente é naturalizado e que no dia a dia a gente só atropela e não reflete. Eu tô louca pra ler outras coisas dele, infelizmente eu não tenho mais nenhum livro dele aqui em casa, então se vocês tiverem alguma indicação de outros livros que vocês gostam muito do Murakami, deixem aí no comentário que numa próxima oportunidade eu vou tentar procurar eles pra comprar e ler mais coisas dele também. Gente, nesse mês também quero compartilhar com vocês uma coisa muito maravilhosa que aconteceu comigo. A Lorena, que é uma inscrita aqui do canal, me enviou um presente que, ai, sério, sabe quando o coração ele é abraçado? Foi isso que aconteceu, Lorena. Olha, estou olhando nos seus olhos, muito obrigada, sinta-se muito abraçada. Eu fiquei super feliz. Quando chegou aqui a encomenda, eu fiquei, gente, não. A vida tá valendo a pena por causa disso. Sério, eu fiquei muito feliz. Gente, olha que coisa mais delicada. Ela mandou uma capinha de livro da Frida Kahlo. Sabe, a pessoa que assim, se ela mandasse uma capinha de livro já teria dado que o meu coração já teria parado. Aí mandar Frida Kahlo, já achei assim uma coisa que não dá pra lidar. E a capinha é a coisa mais linda do mundo, gente. Vem até marcador aqui, é amarela. Ai, não dá.
Sério, Lorena, muito obrigada. Essa capinha quem fez, pelo que a Lorena escreveu na cartinha também, super fofa, foi a amiga dela. Ela deixou um cartãozinho aqui. Eu vou deixar a loja, os contatos e tal do cartãozinho aí embaixo pra quem quiser conhecer mais produtos. Vale muito a pena, gente, porque a capinha é muito bem feita. Tem até uma etiquetinha de joaninha aqui. Ai, sério. Obrigada, Lorena. Fiquei muito feliz. Você deixou um coração feliz nesse mundo. Bom, gente, agora, passado um momento surto de amor, eu vou dividir com vocês o que eu comprei nesse mês, porque tiveram absurdas promoções em todos os sites, né? Então não deu. Não deu, mas foi uma coisa contida. O primeiro livro, então, que eu comprei foi Elas por Elas, que é um livro super fofo, achei a iniciativa muito bacana. É um livro que reúne várias escritoras brasileiras, super diferentes. Tem algumas aqui que, inclusive, eu não conheço e eu amo quando isso acontece, porque vem surpresa boa por aí. E aí, cada capítulo traz um conto, uma crônica de uma dessas escritoras. Então tem o nome, uma mini biografia delas e aí logo em seguida vem o texto da autora. Eu fiquei pensando seriamente em, a partir desse livro, fazer um projeto aqui no canal tratando de cada uma dessas escritoras a partir do conto, do texto que vem nesse livro e acrescentando algumas outras sugestões. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês acham que seria legal para vocês também, deixem aí nos comentários se isso interessa, porque aí eu me organizo e a gente pode dar realmente continuidade a isso daqui pra frente, beleza? Então me avisem por gentileza. Outro livro que eu comprei esse mês foi o Noites do Sertão, do João Guimarães Rosa, nessa edição da Nova Fronteira, capa dura, tá linda. Eu tô muito feliz com a Nova Fronteira, ela tá chegando assim com o pé na porta, né, gente? Tá editando umas coisas aí que, gente, o negócio tá pegando fogo. Achei ótimo, quero completar a coleção do João Guimarães Rosa pra essa edição. Então, Guimarães Rosa, né, gente? Acho que, assim, por ele mesmo já diz tudo, não tem que falar mais nada. Comprei também nesse mês um livro que eu já queria há muito tempo, que foi A Besta Humana, do Émile Zola. E assim, gente, eu gosto muito das edições da Zahar, só que essa edição especificamente ela veio com um defeitinho, a lombada ela veio torta aqui, então as folhas ficaram rentes, a capa tá torto, eu não sei se dá pra enxergar, mas aqui a página veio torta, ele tá com um pouco de dificuldade de abrir porque o livro veio torto, né? Então assim, ok, vamos seguir a nossa vida, só que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar também, porque nós somos consumidores de livros e a gente tem esse cuidado, né? Se a gente tá pagando por um serviço, esse serviço tem que vir legal pra gente também. Então fiquei um pouco chateada com isso, mas tudo bem, vamos seguir a nossa vida também, porque eu quero muito ler esse livro. E não vai demorar muito não, porque eu tô na vibe do mistério. Eu tô gostando de livro assim que, sabe, assim, que eu não sei muito da história, me leva para caminhos imprevisíveis, me dá um fiozinho na barriga. Tô gostando disso aqui. Comecei a ler Stephen King, então eu acho que o veneninho ali, ó, entrou na veia. Aí agora não tem mais cura, dizem. Essas foram então as minhas compras do mês de setembro. E agora, pra fechar esse vídeo, você que já está em 2019, né, sentou aí pra assistir e o vídeo tá acabando em 2019, eu vou dividir com vocês as leituras que eu comecei e não consegui concluir. A primeira delas é esse livro Lonely, do escritor Andrew Michael Hurley. É um escritor britânico e assim, qual que é a minha história com esse livro? Gente, eu entrei numa crise muito profunda, porque eu comecei a pensar sobre o que eu estava lendo nos últimos tempos. E eu me dei conta que a maior parte dos livros que eu pegava pra ler são livros, assim, muito indicados, ou livros canônicos, livros que, assim, eu já pegava o livro com uma expectativa surreal, porque o livro já foi canonizado de todas as formas possíveis. Isso me deixou muito chateada no sentido de que quando eu era criança, eu ia à livraria, eu escolhia o livro pela sinopse, pela capa, pelo inesperado, pela surpresa, e eu chegava em casa louca pra começar o livro. Eu sentava, eu lia 100 páginas, eu terminava o livro em uma semana, e aí vinha a expectativa de novo de ir à livraria para comprar outro livro e passar por essa experiência mais uma vez. Não é aquela coisa assim, vou ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, porque é um livro incrível, porque isso é importante também, mas não só, né? Então eu estava sentindo falta da surpresa, de me surpreender, de escolher um livro
pela sensação de buscar algo novo que é totalmente distante de mim, assim, sabe? Então o que eu fiz? Em setembro eu fui na livraria e fiz exatamente o que eu fazia quando eu era criança. Escolhi um livro que me chamava a atenção. Então esse livro foi o que eu escolhi pela sinopse, pela capa, e ele é lindo. Por dentro também, ele tem essa jacket emborrachada, por dentro ele é assim, tem esse capa, eu achei maravilhoso. E gente, tem uma coisa muito incrível nesse livro, que aqui na lombada tem o título, né? E isso aqui é o céu, certo? Aqui, gente, tem um pássaro voando. Aqui, ó. Dá pra ver? Não sei se vai dar pra ver. Mas, gente, tem um pássaro aqui. Então, assim, isso também foi um detalhe que me ganhou. Eu comecei a ler esse livro, eu comprei na semana passada, bem no finalzinho de setembro. Eu estou na página 110, então eu pretendo ler mais um pouquinho hoje. Eu estou gostando até agora, mas a história ainda não se delineou, eu não sei o que vai acontecer. E isso tem me feito muito bem. Renovou meu prazer literário de não saber nada da história, de não saber nada do escritor, não saber nada, de nada. E aí, ir descobrindo e ficar com aquela angústia de assim, ler o livro e falar, não, chega, não vou ler mais nenhum capítulo hoje não. Tenho que estudar. Parou aí, vamos fazer mais coisa. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Então me fez muito bem, eu vou tentar todo mês ir à livraria escolher um livro com base nesses critérios, né? E vir aqui mostrar pra vocês então qual livro que me chamou a atenção. Aí, gente, eu comecei a ler para a faculdade esse livro Os Estabelecidos e os Outsiders, do Norbert Elias. É um livro, assim, muito importante, pelo que eu escutei comentários. Ele trata muito de uma questão assim sobre quem detém o poder e quem é minimizado através disso e tal. Então é um assunto super bacana, super atual. Eu tô bem no comecinho do livro ainda, no segundo capítulo, mas eu tenho que terminar esse mês sem falta, né, pra fazer fichamento e tudo mais. É uma temática bem bacana. Pra quem quiser saber mais, a gente pode conversar mais pra frente sobre esse livro em algum momento, mas pra quem gosta desse tipo de assunto, acredito que seja um livro indispensável. Outro livro que eu peguei então pra ler no finalzinho de setembro, eu tô bem no começo, é esse daqui, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks. Eu todo mês tento ler pelo menos um livro sobre educação, buscando em fontes diferentes, porque está relacionado à minha área, então é algo que eu busco realmente me atualizar e isso me faz muito bem. Eu gosto de ler sobre isso, gosto de assistir vídeo, filme, palestra, etc. Então agora que eu vou tentar sempre, todo final de mês, fechar o mês com vocês, com as minhas leituras, etc., vocês vão poder acompanhar qual foi o livro escolhido também com essa temática por mês e a gente vai poder também conversar sobre isso. Para fechar oficialmente agora o mês de setembro, eu comecei a ler o livro A Marca Humana, do Philip Roth. Esse livro também é para uma das disciplinas da minha faculdade e eu tô gostando demais desse livro. A escrita dele tem me surpreendido muito, eu nunca tinha lido nada desse autor. Eu tenho aqui em casa Pastoral Americana, mas não comecei a ler. Tá me lembrando bastante o livro Stoner, do John Williams, pela temática e tal, mas esse livro aqui ele é muito mais cru, ele é muito mais indigesto, assim, no sentido dos episódios que estão sendo tratados, da maneira como os personagens são expostos, e vamos ver como que chega até o fim. Volto a conversar sobre esse livro com vocês por aqui. Gente, outra coisa muito boa que aconteceu no meu mês foi ter ido ao teatro assistir a adaptação do conto A Saúde dos Doentes, do Cortázar, pelo grupo Matula, que é um grupo de teatro de Campinas. Também vou deixar a página deles do Facebook, qualquer site que eu encontrar aí na descrição do vídeo. Eles adaptaram esse conto que eu li depois de ter assistido a peça e é um conto fantástico, por isso eu resolvi comentar aqui, porque é um conto maravilhoso, gente. Quem não leu ainda, leia, porque entra em detalhes de questões muito pessoais que a gente vivencia de alguma maneira e faz a gente pensar também sobre elas, principalmente sobre a questão da mentira. Então, nossa, sério, muito bom. E eu queria mostrar pra vocês a delicadeza do grupo Matula, que adaptou o conto. Antes da gente entrar para assistir a peça, eles entregavam esse envelopinho aqui, porque o conto tem tudo a ver com uma noção de carta e tal. Então é uma carta, eles colaram selinhos aqui também. Tem o carimbo do grupo aqui. E aí você abre o envelope, tem um cartão postal dentro, aqui, com o título também adaptado.
O conto se chama Saúde dos Doentes, mas foi adaptado pelo grupo de teatro como Um Conto Infinito. Muito fofo isso. E aí dentro do envelope vem esse papel aqui com a sinopse bonitinha, como se fosse datilografada, explicando sobre a peça, explicando sobre o conto. Então eu senti vontade de compartilhar um pouco do trabalho desse grupo de teatro, que foi realmente surpreendente. A peça foi maravilhosa, ela vai ser apresentada também em Campinas, em outras cidades. Então para quem tiver interesse, acesse a página deles e veja se a peça vai chegar na cidade de vocês, porque vale muito a pena. Eu fiquei assim emocionada assistindo. E também leiam o conto do Cortázar, porque é muito bom. Eu falei a saúde dos doentes, mas eu acabei de ler aqui que chama A Saúde de um Doente, tá? Só fazendo aqui uma errata, aproveitando a oportunidade. Gente, então esse é o vídeo de 4 dias de duração. Eu espero que, conforme eu fui falando, vocês foram se alimentando, se hidratando, né? Espero que tenham sobreviventes aí do outro lado da tela. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas é que eram muitas informações. Talvez eu divida esse vídeo no próximo mês, não sei, ainda são ideias, mas espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês gostam desse tipo de informação, se é válida para o canal e tal. Foi um mês muito bacana para mim de leitura.